quê? Porque nós queremos trazer todas as novidades nessa última semana do que tem acontecido com Deolane. O pessoal tem pedido bastante. A Deolane Bezerra está presa hoje. Completou, nós fizemos as contas, 46 dias de prisão. Ela foi detida no dia 21 de maio de 2026. E os advogados dela, até agora, não conseguiram absolutamente nada. E vou dizer mais para vocês. Quando os advogados da Deolane perceberam que estava difícil, eles contrataram um dos maiores advogados do Brasil, que é o doutor Auri Lopes Júnior, que tem advogado para gente famosa. Tem advogado para gente, políticos famosos do Brasil. E muita gente dizia o seguinte, não, agora a Deolane sai. Só que tem 46 dias, ela não saiu. Eu queria mostrar para você o que disse o doutor Auri na última sustentação oral, tentando libertar Deolane Bezerra. Vamos ver o que ele falou. Para prestar uma informação, para prestar um esclarecimento. Considerando que a imputação em tese é lavagem de dinheiro, ela poderia perfeitamente ter sido intimada, poderia ter dado explicações sobre eventuais depósitos, mas nada disso aconteceu, porque parece que efetivamente não se buscava apurar a verdade dos fatos. Se ficou 4 anos investigando para depois se ter uma prisão midiática. Exatamente uma prisão desnecessária como prima ratio. Não existe, excelências, não só a atualidade do perigo, como não existe qualquer risco para a prova. Crime, em tese, lavagem de dinheiro, a prova é contábil e fiscal, já está toda ela garantida pela investigação. Todo o patrimônio da paciente está bloqueado. A prova digital está assegurada. Também não existe risco de fuga. Ela estava viajando a trabalho com a filha, essa filha que depende dela, volta para o Brasil e é presa um dia depois em casa. E aqui, excelências, o ponto nevrálgico é esse. É uma paciente advogada, empresária, primária e que é presa em casa, com emprego de fuzil, armamento pesado, na frente da filha, uma prisão totalmente midiática, que todos nós tivemos o desprazer de assistir depois, uma prisão excessiva e que com certeza traumatizou muito essa menina. Não se humilha uma mãe, não se humilha uma mulher na frente dos filhos dessa forma. Não uma paciente primária, uma advogada, uma empresária, uma prisão sem nenhuma necessidade. Não se humilha uma mãe dessa forma, ministro. Com certeza aqui o que se fez foi uma prisão midiática para humilhar um personagem. Porque o que se estava prendendo ali era um personagem, era um troféu midiático. Mas efetivamente quem está presa é uma mulher de carne e osso, que tem uma filha com 9 anos no momento da prisão, fez 10 anos semana passada com a mãe presa. Nós juntamos um laudo demonstrando profundo abalo, que não precisava nem laudo. O fato de ter uma mãe presa com um fuzil na cara, de madrugada, numa operação dessa monta, é algo extremamente traumático. Essa menina precisa mais do que nunca da mãe. A mãe, mais do que nunca, é imprescindível para ela nesse contexto. E diga-se de passagem, não tem pai presente, é dela que a mãe depende dela e ela depende da mãe mais do que nunca nesse contexto. Por tudo isso, excelência, o que se requer, invocando o artigo 318, 5º e um mínimo de sensibilidade e justiça, é entender que ela não precisa aguardar presa, que ela pode aguardar em liberdade e que essa prisão pode ser substituída por prisão domiciliar ou outras cautelares diversas, conforme entendam vossas excelências, superando pela teratologia dessa prisão a súmula 691. É o que você quer, excelência. Olha, não é brincadeira. Doutor Auri Lopes Júnior, data máxima vênia. Eu sou obrigado a retrucar Vossa Excelência dizendo o seguinte: como é que o senhor fala em prisão midiática? Isso nem existe no Código Penal. O que existia é uma prisão, no momento em que um juiz criminal manda prender Deolane Bezerra. Então o senhor coloca de uma maneira que parece que a sua cliente é vítima nos autos. A sua cliente não é vítima, hoje ela é ré. E o que o senhor esquece de comentar é algo muito importante. Quem são os outros réus? É o Marcola, é o irmão, são parentes do Marcola, todos no mesmo balaio de gato. Um inquérito pesado que durou 4 anos, investigado por delegados do interior e também por 7 promotores de justiça do GAECO, que são liderados pelo Dr. Lincoln Gaquia. Então, prisão midiática do quê? Outra coisa, doutor Auri, se eu fosse promotor, ia rebater o senhor, dizendo o seguinte: espera um pouquinho,
Como é que o senhor diz que não faz necessário a prisão? Porque o próprio delegado de polícia, no final do inquérito, ele pede a prisão de Deolane dizendo o seguinte: é necessário a prisão da suspeita para cessar, para parar os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ou seja, por isso que eu que li o inquérito, eu li boa parte do inquérito, eu li e recebi a denúncia do Dr. Lincoln Gaquia, que tem 356 páginas, colocando uma série de réus, todos com o sobrenome Erbas Camacho. Só quem não tem o sobrenome Erbas Camacho é a doutora Deolane Bezerra e o tal do player, que era um homem que não é parente do Marcola, mas era um intermediário entre a família Marcola, isso diz a polícia, e a Deolane Bezerra. Então, vamos colocar os pingos nos is, para não ficar simplesmente uma retórica de um bom advogado criminalista. Mas vamos lá. Só que tem um detalhe. Parece que tem superchat. Tem superchat. Vamos honrar nosso compromisso aqui. De novo, do canal do GMF, ele respondeu o que ele falou anteriormente, falando: Lordelo, o nome do meu pai é Dr. Messias e acabou de ser aprovado como delegado de primeira classe. Parabéns, pai. Orgulho da família. Nós te amamos. Pô, que legal. Olha, doutor Messias, fiquei muito contente em conhecer o senhor à distância. Eu me aposentei, doutor Messias, como delegado de polícia primeira classe. Eu até tinha tempo para ser delegado de classe especial, mas aí eu tinha convites para televisão. Quando deu meu tempo, eu acabei me aposentando. Mas eu fico contente que o doutor Messias já está galgando aí o final da carreira. E olha, quando eu for para Santos visitar o doutor Eduardo Assagra Ribas de Melo, que também é primeira classe, e eu quero conhecer o colega, o doutor Messias. Pois não. E parabéns aí para o doutor Messias. Eu não sei se você usou o Instituto Oliver para fazer seus estudos, né, para passar nesse concurso, mas fica uma boa dica aí, né, Lordelo? É verdade. Olha, o doutor Messias passou num concurso, já é primeira classe, eu passei num concurso com 22 anos, e é muito importante você, que já prestou concurso para a polícia e não passou, eu digo o seguinte: é muito importante você ter uma plataforma onde você pode estudar na sua casa. E essa plataforma você pode fazer todos os estudos e o principal, receber orientação de quem conhece. Por isso que a gente indica, um dos nossos patrocinadores é o Instituto Oliver. Um profissional muito estudioso, ele tem uma equipe de advogados muito estudiosa e que orienta. Só para você ter uma noção, 2.500 alunos que se inscreveram na plataforma. Gente, a mensalidade é baratinha, é incrível, é um preço muito interessante para você estudar, ser orientado e logo passar no concurso público. Fica lá a nossa dica, Instituto Oliver. Escaneia aí o QR Code, se você está vendo pelo celular, chama no número que a gente deixou, fala que veio através do Na Cena do Crime e é isso aí. Mas vamos lá, eu quero voltar agora na Deolane, por quê? Porque a OAB de São Paulo está dividida. Me dá a impressão seguinte: metade dos advogados da OAB estão querendo que a Deolane Bezerra seja solta ou enviada para, eventualmente, uma prisão domiciliar ou até, eventualmente, ela fique numa cela com categoria supercela especial. Só que uma parte da OAB fez o quê? Eles caçaram a OAB da Deolane. Hoje ela tem a OAB, foi caçada, ela não está mais suspensa, ativa, né? Suspensa por 90 dias. Mas, olha que interessante. Como o doutor Auri está alegando injustiças cometidas pela OAB, e eles alegam que ou a Deolane tem que ir para uma sala de estado maior, ou ela tem que ir para a casa dela ficar em prisão domiciliar. Só que os promotores do caso, que são lá do GAECO, do interior, eles levantaram o seguinte, que em São Paulo nós temos hoje 38 advogados presos que não estão em cela de estado maior. Então, a pergunta é, por que a OAB de São Paulo não ingressou também com pedido de cela de Estado Maior para os outros 38 advogados que por algum motivo estão detidos em alguma carceragem em São Paulo? Ou seja, fica aí essa dúvida que foi matéria em diversas linhas editoriais. Agora, vamos lá, pessoal. Olha que interessante. Vocês ouviram aqui hoje, no comecinho da nossa live, que a delegada Maria Corsato entende
que a Deolane deve ir para uma cela comum, pois ela não tem mais registro ativo na OAB. E a jurisprudência fala realmente sobre isso. Mas o presídio feminino de Tupi Paulista informou ao Ministério Público agora que vai manter Deolane Bezerra na cela onde ela está, que é uma cela que a gente pode dizer que é uma cela especial. Nós temos até foto para você dar uma olhada, tá? Então é tudo arrumadinho, tudo limpinho e tudo tem mais exclusividade do que uma cela compartilhada com 8, 10, 12 presas. Mas aí, a defesa da Deolane não para de fazer pedidos à cadeia de Tupi Paulista. E agora, os advogados estão dizendo que eles querem um laudo pericial porque eles estão dizendo que a água que Deolane Bezerra toma banho e eventualmente ela ingere, essa água está contaminada. Eles têm essa desconfiança e querem um laudo para verificação do quê? Se a água da cadeia é boa ou não é. O que o chat está pensando disso, hein? Agora até estão cismando com a água da cadeia. E digo mais, hein? Eu fui diretor de cadeia. A água da cadeia é uma água só. Não só para preso, como para a própria administração. Você entendeu? Eu me recordo que eu tinha uma sala na cadeia onde eu administrei, em que muitas vezes a gente tinha que dormir, porque tinha problema na carceragem, eu tomava banho, tomava água da cadeia. É uma água só. O que o chat está achando da água? Eles querem implicar agora com a água da cadeia. Até aqui, por enquanto, são risadas, viu, Lordelo? Pessoal, ó, a Caitlyn tá dando risada, a Ana dando risada também, perguntando água contaminada. O pessoal não tá achando engraçado. Será que é piada, gente? Bom, é uma implicação. Na verdade, são estratégias que acabam sendo utilizadas para soltar a Deolane. O Diego falou aqui, ó, ela tem sorte de ainda tem água, que ainda tem água. Não, tem água, tem refeição, tem tudo lá, tem atendimento médico. Agora, vamos lá. A notícia que estourou agora, nessa terça-feira, é o seguinte, e que realmente não é invenção. Deolane Bezerra, quando ela foi presa, passado algumas semanas, que eu já disse que ela está 46 dias preso, ela está com síndrome do pânico, e esse sentimento que ela está tendo, essa doença, está consignado com profissionais da área da saúde que estão atendendo a Deolane, que são profissionais, funcionários públicos, que trabalham na cadeia de Tupi Paulista. Eu quero dizer o seguinte, quem me acompanha desde a primeira live do caso Deolane, eu disse, ela vai ficar um tempo na cadeia, esperançosa que vai sair. E aí, o emocional fica forte. Mas eu disse aqui, quando eu tive acesso à parte do inquérito policial e à denúncia do Dr. Lincoln Gaquia, quando eu li, quando eu vi as provas e eu mostrei para vocês em outras lives, eu disse aqui, vai ser muito difícil ela sair. Tanto que as irmãs foram para lá e mostraram o problema e elas chegaram à conclusão, nós temos que contratar um advogado de renome. E eles foram buscar quem? Um dos advogados mais caros, que é o Dr. Auri Lopes Júnior. Por quê? Porque o caso dela é dramático, porque envolve quem? O Herbas Camacho Marcola, o seu irmão, os seus parentes. É um inquérito, um processo muito pesado. E aí eu disse aqui, na nossa live, o seguinte, olha, o que eu estou dizendo é que ela pode se adoecer. Mas eu imaginei que ela poderia ter até uma doença física, mas nesse caso é uma doença emocional. Por quê? Porque ela percebeu, detetive Alan, que o risco dela continuar presa até o julgamento, o risco dela ser condenada e ter que cumprir a pena imediatamente, gente, é muito grande. Lordelo, é uma estratégia que pode funcionar, porque caso tenha comprovação que ela tinha esse tipo de doença, ou tinha alguma coisa previamente antes de ser presa, e alegar isso, algum tipo de crise, ela consegue ali? Tem algum argumento? Será que é uma saída para a defesa? Olha, entenda uma coisa. A gente fala muito de preso famoso, porque o preso famoso e rico, ele tem bons advogados. E o advogado está ganhando. O advogado tem que achar pelo em ovo.
O advogado tem que entrar com petição, requerimento. Tanto é que você vê, nesses últimos anos, políticos, a maioria acaba cumprindo pena em casa. Por quê? Porque tem bons advogados. Agora, o preso humilde não tem conversa, ele fica na cadeia. Por quê? Porque a cadeia tem ambulatório médico. Se o preso precisar de um atendimento, ele é levado a um hospital e acabou. O preso precisa ficar internado? Fica internado no hospital, fica internado com vários policiais tomando conta, melhorou, volta pra cela. Gente, Roger Abdil Maci está de cadeira de rodas, também tem problema de estresse pós-traumático ou síndrome do pânico, e ele não consegue a liberdade, ele está lá em Tremembé. Então, preso tem que cumprir pena na cadeia. Somente alguns casos de doenças graves, como um estado terminal de câncer, ou doenças onde a pessoa precisa ter um controle 24 horas por dia, que daí é liberado para a pessoa ter uma prisão domiciliar. Mas não é o caso da Deolane. Ela está abatida emocionalmente porque ela percebeu o tamanho do problema. Tá? Ou seja, o Ministério Público, em relação à doença dela, me parece que está tudo registrado e realmente ela está enfrentando. E eu quero trazer uma novidade para quem não sabe. Ela solicitou que uma presa ficasse na cela com ela porque, por causa da síndrome de pânico, detetive Alan, ela não consegue ficar na cela sozinha. E isso realmente acontece com quem tem síndrome do pânico. A pessoa, ela precisa ter alguém onde ela se sente um pouco melhor. Agora, se Deolane está com síndrome do pânico, ela tem que passar por um psiquiatra, por um médico, ela vai tomar medicamento e ela vai continuar presa. Não é porque a pessoa está com síndrome do pânico ou estresse pós-traumático que ela vai ser liberada, vai ganhar esse direito de ter uma prisão domiciliar. Deu para entender direitinho, detetive? Deu. Eu acho que o chat está acompanhando bem também. Então, falando nisso, chegou aqui um superchat. Vamos aproveitar que a gente já vamos ler aqui. Restaurando, e aqui corta, não consigo ver o nome inteiro, mas diz o seguinte, Marcos Romão aqui. Opa, Marcos, boa noite. Não seria o caso de investigar os especialistas de saúde que está dizendo que a Deolane tem síndrome do pânico? Pode ser que apareça altos valores de Pix para eles. Aí já tá bem conspiratório, né, Lordelo? Marcos Romão, tudo isso, entenda uma coisa. Na prática, vou te dizer uma coisa. Eu vou te dar um exemplo quando eu trabalhei na cadeia pública de Suzano. Às vezes o carcereiro me chamava, na minha época era carcereiro, né? Hoje não é mais, o nome carcereiro está abolido. Hoje são os profissionais, é o agente penitenciário, o agente penal. Bom, na minha época, a gente tinha pessoas num ambulatório. Então essas pessoas tratam resfriado, a pessoa está com algum problema de dor de cabeça, precisa medir a pressão, tudo bem, você tem um atendimento preliminar. Agora, quando às vezes o preso começa a gritar, estou passando mal, não sei o quê, e aí esse equipamento, esse pessoal ambulatorial faz uma primeira análise e, quando eles verificam que há uma necessidade de uma internação ou de uma consulta, vai ter. Então, Marcos, não tem como enganar o sistema penitenciário, porque todo mundo que trabalha lá é gente escolada nesse tipo de trabalho. Porque preso quer fugir. Tem muito preso que quer ir pro PS, porque tem gente já esperando se ele sair para fugir. Então, o que eu fiquei sabendo, Marcos Romão, é que realmente a Deolane Bezerra está com síndrome do pânico e isso deve ser verdade, por quê? Porque ela está com uma pessoa na cela. Ela não quer, detetive Alan, ficar sozinha. Tá? Então isso realmente é algo que é trazido hoje e realmente a gente tem uma confirmação que isso é verdade. Agora, o que nós queremos dizer agora é o seguinte, a grande expectativa para hoje era o julgamento de mais um habeas corpus para soltar Deolane Bezerra. E a internet estava dividida. Lá no meu Instagram, Jorge Lordelo Real, eu fiz lá um bate-papo e tinha metade que dizia, ela vai sair. A outra metade não, ela vai ficar. Isso é verdade. Vamos lá. O julgamento desse habeas corpus teria que sair hoje.
mas a informação que eu trago para você que a gente soube agora é essa. Houve um pedido de suspensão no julgamento para uma reanálise. E aí, muita gente me perguntou no meu Instagram, Jorge Lordello Real, mas Lordello, essa reanálise, você acha que vai ser favorável à soltura ou desfavorável ao direito dela? Minha pergunta também, hein? Olha, eu não sou mãe de Ná. Eu não consigo prever. Mas as fontes que eu tenho é que a família, o doutor Auri, está muito esperançoso com o julgamento desse habeas corpus, que era para ter sido hoje, terça-feira, dia 7 de julho, mas foi suspenso porque um dos desembargadores disse que precisa fazer uma avaliação melhor do processo. E aí já cria uma... Já deixa meio tenso aí, né? Pode ser favorável, talvez, né, Lordello? Não, pode tudo. Quando o advogado faz um pedido, o detetive, pode tudo. Ele está fazendo um pedido. E já é o 5º pedido de soltura ou prisão domiciliar. O 5º. Eles vêm tendo derrotas, derrotas. Vamos ver. Me parece que esse resultado não sai amanhã, porque o desembargador quer ler um dos desembargadores que vão julgar. Então, nós vamos aguardar. Semana que vem, na live da semana que vem, a gente vai estar dizendo para você tudo o que aconteceu. Mas agora eu queria mostrar um vídeo que nós conseguimos da Deolane poucos dias antes dela ser presa. Olha, curioso o que eu vou te mostrar. Vamos ver. Eu sempre trabalhei, eu atuei 10 anos no direito criminal. Eu passava 48 horas sem dormir, tomando energético, pra atender flagrante e audiência de custódia, pra ganhar um dinheiro a mais. Pra viver a vida boa. Gente, eu já fiz tanta coisa pra sobreviver. Pra ser essa Deolane forte que eu sou hoje, sabe? Pra ser essa Deolane forte, essa mulher forte. Eu só acreditava, eu só confiava em Deus. Que Ele tinha algo maior pra minha vida. Só isso. Bom, vamos lá. Tem mais nesse vídeo. Depois que você vê esse vídeo, você vai ver que ela fala uma coisa que é muito intrigante. Presta atenção no que a Deolane Bezerra, você vê que ela estava chorosa, tá? Ela faz um desabafo, tá? No Instagram dela. Vamos ver o que ela disse. Não vou mentir não, viu? Vou ser bem sincera. Como eu sempre sou e apanho por isso. Vocês acham que não chegou pra mim a informação que teria uma operação? Chegou. Às 00h23. Como eu não sei, não me pergunte. Não tenho como provar, vocês acreditam se quiser. Às 00h23 chegou uma ligação pra mim. Deolane, vai ter uma operação, 6 horas da manhã, se esconde. Eu falei, eu? Por que eu vou me esconder? É em cima da esposa. Não vou mentir não, viu? Vou ser bem sincera. Como eu sempre sou e apanho por isso. Que ela recebeu um telefonema e, eventualmente, alguém avisou que ia ter uma operação. Foi isso que ela disse. Foi isso que ela disse. Tá? Agora, olha o que a minha equipe de produção descobriu. Na primeira vez que a Deolane foi presa, em 4 de setembro de 2024, lá em Recife, ela postou um vídeo dizendo que sabia da operação antes da polícia bater na casa dela. Vamos ver o que ela disse lá em 2024. Isso é da primeira operação. Tudo dentro da lei. Eu seria um idiota, mas um idiota tão grande se eu usasse a minha própria conta bancária para lavar dinheiro ou a conta de algum parente meu que eu juro podia pegar minha OAB e tocar fogo. Podia assim, tocar fogo. Falar assim, cara, você quer ser a boazona, mas você é uma burra. Agora, a pergunta é, existe uma possibilidade dela sabia que ia ter operação, que ela recebeu uma informação de algum policial corrupto ou alguém que sabia dessa informação? Vamos ver mais o que ela falou. Vamos lá.
O vídeo, essa parte só tinha até aí. Era Isso, aquela mesmo, era aquela mesmo. Mas vamos lá. Mas aí, ela se mostrou. Não sei se a gente tem uma outra parte que ela faz um desabafo, que ela estava revoltada. Vamos ver, dá uma olhada no que ela fala. Eu não posso ter o que eu tenho. Eu tô cansada das minhas coisas presas, de ser xingado o tempo todo de bandida e só fazer o que todo mundo faz. E só eu não poder crescer na vida. Por quê? Porque eu venho de uma profissão da advocacia criminalista, onde eu advogava para pessoas, eu cumpria a lei. Por que eu não posso ter o que eu tenho? Eu tô cansada das minhas coisas presas, de ser xingado o tempo todo de bandida e só fazer o que todo mundo faz. E só eu não poder crescer na vida. Por quê? Porque eu venho de uma profissão da advocacia criminalista, onde eu advogava para pessoas, eu cumpria a lei. Olha lá. Desde a primeira prisão já era o discurso utilizado. Olha, eu já vou mostrar daqui a pouquinho o desabafo que fez o doutor Auri Lopes Júnior, advogado da Deolana, que ele está revoltado porque ele alega que a cliente precisa ser solta. Mas antes tem um superchat que eu vi passando. Tem um superchat, vamos lá. O Fernando Silva mandou. Explica, doutor, por que a lei é somente para os pobres? Fernando Silva Pérez, eu entendi muito bem o que você quis dizer. E isso é uma revolta que eu tenho nos quase 30 anos que eu trabalhei como delegado de polícia. O que eu verifiquei é o seguinte: o preso, o suspeito pobre, ele não tem advogado que vai brigar pelo cliente. Quando eu digo brigar, porque muitas vezes o advogado contratado, ele faz um pedido em primeira instância para o juiz, que geralmente é o juiz da cidade onde está tendo o processo. E ali, quando perde Fernando Silva Pérez, o advogado para de fazer o quê? De fazer os graus de outros recursos. E a pessoa que tem dinheiro, ela faz o quê? Ela vai recorrendo até chegar no Supremo Tribunal Federal. É pedido de liberdade em cima de pedido de liberdade. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o criminoso, o bandido com dinheiro, é claro que a pena dele vai ser menor, que ele fica menos tempo preso. E o criminoso que não tem bons advogados, ou que acaba tendo só o advogado que é cedido pelo Estado, não acaba tendo esse volume de atendimento que tem um preso que é rico. Só para você ter uma noção, pega uma pessoa doente, uma pessoa que faz um tratamento sem recurso, e pega outra pessoa que consegue ir nos melhores hospitais e quando não tem o melhor hospital no Brasil, vai para o exterior. É óbvio que essa pessoa vai ter muito mais chance de sobreviver. Mas então, a revolta que eu tenho é que eu entendo que todos são iguais perante a lei, tendo em vista o artigo 5º da Constituição. Mas isso é no papel, porque na realidade, volto a repetir, eu, quando trabalhei como delegado, diretor de cadeia, eu fazia algumas visitas, até para conversar com os presos, e muitos deles falavam: doutor, eu estou preso aqui, minha pena já foi cumprida. Doutor, eu tenho direito a sair, eu não consigo sair. E isso é verdade. Doa a quem doer. Tem mais superchat? Tem mais 2 superchats e a gente vai manter nosso compromisso aqui. O Bonito de Longe de novo. Chegou tarde na live, né, Bonito de Longe? Mas tá participando aqui com a gente. Ele diz o seguinte: a mãe tá estourada, ela tá acostumada a tomar água mineral Perrier. Agora, água da Sabesp dá dor de barriga. Aí vem a opinião dele, tomara que mofa no xadrez. Bonito de Longe, a verdade é uma só, né? Ela viveu muitos anos numa riqueza extrema. Porque uma coisa é a pessoa ser rica, outra coisa é você ser milionária como ela. E ela realmente está sentindo, Bonito de novo, o pior dessa situação é a minha vivência nesse campo da área penal, é que ela percebeu que é grave a acusação. A acusação não é a acusação que aconteceu lá em Fortaleza, onde ela ficou presa e saiu fazendo festa. Não é a acusação que teve na delegacia da doutora Maria Corsato, que ela recuperou os carros. Agora a situação é outra. Agora ela teve 4 carros apreendidos, ela teve 27 milhões de reais apreendidos em conta física e conta jurídica e não liberou nenhum centavo. E me parece que não vai liberar. Eu queria mostrar para você agora
a revolta do advogado. Não, antes do superchat, só para. Já vou trazer um superchat. Eu queria trazer a revolta do doutor Auri Lopes Júnior, que está revoltado que os pedidos dele até agora não conseguiram efeito nenhum. Vamos ver o que ele falou. Eu convido vocês a refletirem em todo esse debate que se faz publicamente com muito exagero, com muita coisa errada. Está para além de você gostar ou não gostar dela. A discussão está com uma advogada que merece respeito, que tem prerrogativas, que não pode ser tolhida na sua presunção de inocência, no seu direito de defesa, no seu direito ao contraditório com qualquer pessoa. É alguém que merece também respeito em relação à presunção de inocência no que se refere a prisões cautelares. Importante já, eu sei que a gente está aqui, para você que chegou agora, acompanhando a cronologia dos fatos, mas quando a gente fala de monitoramento, a gente tem que falar do nosso parceiro aqui também, né, Lordello? Olha, quando a gente fala de monitoramento, e aquilo na cena do crime, a grande maioria dos crimes são esclarecidos por causa de uma câmera de segurança. É por isso que nós temos aqui, ó, os totens da empresa CoSecurity, a maior empresa de monitoramento aqui, não só de São Paulo, mas também em Curitiba e também no Rio de Janeiro. Você que é de São Paulo, Curitiba ou Rio de Janeiro, você quando anda de carro está acostumado a ver o chamado totem azul da CoSecurity com 3 câmeras. E essas câmeras estão ligados ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista e também ao sistema de monitoramento de Curitiba, do Paraná e também no Rio de Janeiro. Mas olha que interessante, só em São Paulo são 12 mil câmeras que ficam entrelaçando informações. Quero dizer o seguinte, aqui na nossa produtora, do Na Cena do Crime, nós colocamos o totem da CoSecurity. Você que mora em casa, você que mora em condomínio comercial, você que mora em condomínio residencial, ou você que trabalha, você tem empresa em condomínio comercial, também, você que tem comércio, você que tem empresa, você colocando o totem da CoSecurity, e o preço é muito convidativo, realmente vale a pena, e acontece o chamado efeito espantalho. Diminui, você aumenta o quê? O efeito do que a gente chama, que eu chamei no meu primeiro livro, do efeito espantalho. Então você vai aumentar a segurança, não só na frente do seu estabelecimento, da sua moradia ou da sua casa, mas em caso de crime, que às vezes aconteceu ali perto, a sua câmera pode ajudar a polícia, através da CoSecurity, a prender um ladrão. É isso mesmo. A gente tem centenas de casos que a gente vê aqui e a gente consegue ver a importância do monitoramento, né, Lordello? Então, pessoal... Olha, eu queria fazer um convite para as pessoas entrarem no perfil do Instagram da CoSecurity, entra lá também, porque eles têm diversos filmes aonde eles conseguiram ajudar a polícia a pegar gente que assalta a casa, gente que rouba na rua, carro roubado, porque as câmeras deles fazem leitura de placa, leitura facial. Realmente, se você quer aumentar a segurança na frente da sua casa, na frente do seu trabalho, na frente da sua loja, olha, faça esse investimento, entre em contato com a CoSecurity. Escaneie o QR Code, se você está vendo pelo seu celular, entra aqui no link que a gente deixou no chat aqui, chama eles direto, fala que veio do Na Cena do Crime, que eles vão te atender super bem, né? Olha, eu sempre digo o seguinte, quando você fica ouvindo muito um bom advogado, muita gente muda a versão. Muda. E eu queria falar pro Fernando, que me mandou pra gente aí um superchat, quando ele falou o seguinte, mas por que pobre? Olha, eu vou falar uma coisa, você pega um tribunal do júri com um bom advogado do júri, as chances dele convencer um jurado a favor do cliente dele é altíssima. Então, essa é a discrepância do nosso sistema jurídico penal. Vamos mais um chat. O Marcos Romão, novamente, mandou aqui pra gente. Obrigado aí pela participação. Sobre a declaração da Deolane, é sempre assim. A pessoa levanta uma narrativa do que ela faz, dizendo que não faz. E é o controle de narrativas que acontece bastante, que ele tá alegando aqui, Lordello. Olha, Marcos Romão, do Restaurando Visão. Restaurando a Visão. Você falou uma verdade, viu, Marco? Pelo seguinte, e aqui eu quero cobrar mais uma vez, eu não posso cobrar a Deolane porque ela está presa. Mas o próprio doutor Auri, como também as irmãs, elas poderiam mostrar provas de inocência. Isso é importante. Porque já que elas fazem a defesa técnica no processo, mas também fazem a defesa digital, que é para os seguidores, você pode mostrar a inocência.
ok? Isso aí a gente não viu agora. Mas eu queria mostrar agora um último vídeo da Deolane, que ela publicou antes dela ser presa, onde ela estava com as duas irmãs e também com a dona Solange Bezerra, que é a irmã dela, aonde elas fizeram uma live, todas as 4 mulheres da família juntas. Fingindo que estamos em uma live. Olha, a live já começou com 20 mil pessoas. Eita, gota. Olha, a Carolzinha 2469. Por que a sua mãe tem a testa tão grande? Olha que cachorra. Eu tô vendo tua foto aqui de perfil com esse teu peito Linda, caído. né? Mas olha o que o outro tá falando. A Julinha de Garanhuns, Pernambuco, _ 25669. Por que a Daniele queria ir numa ilha de piroca? Meu Deus! Ela tá aqui. Aqui, ó. Alezinho 2462, porque a Daiane mandou. Peraí, deixa eu ver aqui. Foi. Jonathan 5527. Por que a Deolane queria acompanhar a Daniele nessa ilha de pirocas? Não sei, ela tá Olha, Maria de Fátima Bernardes Silva Melo, 258984, _. Eita, eita. Por que a Daiane agora tá se humilhando pra um velho? Porque tá apaixonada e dominada. Ai, porque eu amo, é o amor. Deixa eu O ver. rei da pelanca. Não, aí não dá não. Aí vai ofender demais. Mas olha o que a Sandra de BH fala. É verdade que a Daiane vai casar? É verdade. Olha, mãe, o Julinho 9958. É verdade que o Danilo tem uns ovão de boi? E olha o que André de Abreu e Lima fala. É verdade que a Daiane tá com o velho da boca murcha? João 2925. É verdade que a Deolane é corna? A vida inteira é corna, só pra deixar claro. Mas tudo bem, quem perde é quem me perde. Você entendeu, né? Olha a Andressa de Recife. É verdade que a doutora está amando novamente? Acabou a live. E conteúdo de qualidade aí, Lordelo? 22 milhões de seguidores. Tinha 20 mil pessoas ali na live e a gente tá com 2 mil pessoas e eu não sei não, eu tô achando que o pessoal naquele conteúdo deu mais like do que aqui agora, hein? Vamos lá, pessoal. Mas olha, a Daiane Bezerra, que é uma das irmãs e é advogada criminalista também, que você viu agora no vídeo, ela fez uma postagem onde ela cita que a irmã está sofrendo grande injustiça, mas o pior, ela cita uma passagem bíblica falando de injustiça. Dá uma olhada, olha. Caso Deolane, irmã compara a prisão à perseguição de Jesus. Gente, pera um pouquinho. Isso é o que eu chamo de defesa para a internet. Você chegar ao cúmulo de você comparar a prisão da Deolane com a perseguição que sofreu Jesus, que foi morto e torturado e crucificado. Mas eu quero ler para você agora o que disse a doutora Daiane Bezerra, o que ela postou e que deu grande revolta. Vamos ver, que eu vou ler para você. Olha lá. Mas a própria história nos ensina que a injustiça não é novidade. Até Jesus foi perseguido e crucificado. O que esperar de um mundo onde tantas vezes o poder fala mais alto que a verdade? Olha, essa frase ela poderia ter cabimento se eventualmente você tivesse, como disse ali o Fernando que nos mandou, um preso muito pobre e desassistido. Gente, a doutora Deolane Bezerra, ela está sendo assistida por um dos maiores escritórios da advocacia, sabe? Eles estão fazendo tudo para soltar essa mulher ou eventualmente conseguir uma prisão domiciliar por causa da filha que tem 10 anos. Então, vamos mais embaixo para a gente não cair nessa coisa até do ridículo, né? Detetive Alan, chegou mais um superchat? Temos 3 aqui. O Rafael do Japão mandou mais um pra gente. Ele diz o seguinte, é o do Rafael do Japão, é o outro. A gente vai colocar aí na tela pra vocês. Rafael do Japão, de novo, vou lendo enquanto a gente coloca o certo na tela. Na cena do crime, vocês acreditam que o caso da Deolane Bezerra pode ter um braço político junto com o PCC? Sendo ano eleitoral, isso poderia influenciar uma eventual soltura? Eu vou te falar,
Esse ponto aqui que ele traz sobre ser um ano eleitoral, muita gente está falando, que alguns como cortina de fumaça, outros como perseguição política realmente atrelado a essa vertente. O que você acha, Lordelo? Olha, o Rafael do Japão de novo, Lomark 27. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente vê na internet, muita gente levanta diversas teorias. Rafael, eu li o processo, tá? Eu li o processo. É zero sobre política, zero. E digo mais, quando o doutor Auri Lopes Júnior, quando as irmãs falam em perseguição, isso não é verdade. Porque eu expliquei aqui na minha primeira live, depois é importante você assistir, Rafael, que é bem interessante, onde eu mostrei as provas. Na verdade, o inquérito que colocou Daiane na cadeia, Deolane na cadeia, começou em 2002. Só que, durante esse inquérito, ele foi diversos meses, 2022. Depois de muito tempo, é que apareceu o nome da Deolane. Foi aí que começaram a ir atrás dela, mas nada foi dirigido a ela. Simplesmente no celular do vulgo player, que é um criminoso do PCC, que surgiu o nome de Del Bezerra. Então não teve perseguição. E isso a gente tem que falar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria voltar com o negócio da água. Sabe por quê? Porque a equipe jurídica da influenciadora solicitou agora no papel, ela quer laudos da água de Tupi Paulista. Ela quer laudo porque elas alegam que a água não é boa e provavelmente estariam dizendo que eventualmente ela poderia estar até passando mal por causa desta água. Mas volto a repetir, o próprio sistema carcerário disse que não há essa possibilidade, que é uma água da Sabesp, que é uma água normal. Que a gente bebe. É uma água que todo mundo bebe. Você que tem... É óbvio, né? Ninguém recomenda beber água diretamente da torneira, mas muitas casas do Brasil, você tem um filtro de barro ou um filtro que você compra instalado na sua casa e a água é da Sabesp ou de outros estados que tem outro nome. Tem mais um chat? Temos mais dois aqui. Ludo Feltro, não sei se eu li certo isso aí, gente. Diz o seguinte, é ridículo porque agora todo mundo é inocente. Tadinha, isso aí é desde o primeiro dia e também não tem como exigir que a pessoa não se declare inocente ali, principalmente quem tá na mídia, né, Lordelo? Olha, Ludo Feltro, obrigado pelo seu superchat. Só queria fazer uma complementação do que ele falou. Entenda uma coisa, Ludo Feltro. No Brasil, mentir é direito de defesa. Tá na nossa Constituição. Todo preso mente. Eu fui delegado muitos anos. Eu não tive... Todo mundo chega... Você mostra vídeo dele roubando. Não sou eu. É parecido comigo. Então, se você não precisa falar a verdade, como no direito americano, que no direito americano só tem duas saídas. Ou você fica quieto, ou você fala a verdade. Se você mentir, é crime... E a pena pode ser de começar com 5 anos. É perjúrio, né? É crime de perjúrio. Ou seja, direito americano você não pode mentir. Então você não fica ouvindo papo furado de suspeito de crime nem de réu. No Brasil, todo o preso mente. Qualquer pessoa famosa, político, quando ele está envolvido, você vai entrevistar. Não é perseguição, não é isso e não é aquilo, pois... A pessoa não tem obrigação de falar a verdade no processo criminal. Tem aquela diferença, né? Eu acho que aqui você é inocente até que se prove ao contrário, lá você é culpado até que se prove inocência. Por isso que tem essa diferença de narrativas. A gente tem mais um superchat aqui, do Música Online, e disse o seguinte, 27 milhões para ajudar muitas famílias. Do dinheiro, eu acho que está falando do dinheiro que foi... O Música Online, ele ouviu falando, né? Porque isso está nos autos. A polícia, juntamente com o Ministério Público, foram encontrados nas contas bancárias da Deolane 27 milhões. Praticamente metade conta física e metade conta jurídica. E aí, o Músicas Online falaram, daria para ajudar? Olha, dá para ajudar muita família mesmo, viu? Tem mais superchat. Tem, o Ludo Feltro mandou outro aqui, ele disse o seguinte, só queria parabenizar vocês por essa imparcialidade, trazendo os fatos como eles são. Detetive, você leu meu nome certo sim, amo o seu canal, que bom, Ludo. Não, muito bacana. Olha, eu tenho uma postura, vou dizer para vocês, sempre digo aqui, é a postura que eu trabalhei como delegado, né? A gente tem que ter isenção, mostrar sempre os dois lados e quem decide é o público.
O público tem uma opinião digital. E a justiça, é claro, vai trazer a última decisão. Vamos lá, detetive Alan. Fernando mandou aqui pra gente e disse o seguinte, aí é uma alegação. Ela está envolvida com a morte do delegado em Santos, acredito que seja isso que cortou aqui? Então, vamos lá. Fernando Silva Pérez. Olha, a alegação da delegada, que eu comentei aqui no começo da nossa live, a delegada Maria Corsato, ela em tese, ela dá a entender que ela sabe qual seria esse homicídio, mas nós não tivemos contato com ela, ela não revelou isso ainda, então eu não quero dizer que para mim, sem prova, eu não consigo te explicar, mas nós estamos atrás e eu quero fazer uma entrevista sim com a delegada Maria Corsato. Mas agora eu quero trazer uma novidade, que é a última novidade sobre a Deolane, e vou dizer para você, eu vou trazer para você a novidade, mas ninguém trouxe prova, e aí eu quero ser justo com a Deolane também, É importante. tá? A gente aqui não tá para acusar ninguém, para pisar em ninguém. Nós mostramos provas. O que estourou na mídia hoje foi que existe em investigações que a Deolane já viveu um relacionamento amoroso com um integrante de facção criminosa, que seria o PCC, em 2014. Olha só. Então isso hoje é algo que está em tudo quanto é mídia. Então, estão dizendo que ela teve um caso amoroso com esse traficante do PCC. E outra coisa que estão dizendo, que foi durante essa relação, que ela teria até morado com essa pessoa, que ela adotou o filho dela, que é o Giliar Vidal dos Santos. O que eu quero te dizer, pessoal, é que tudo isso que foi colocado no ar, hoje, tem muita gente comentando, eu não vou ser leviano e falar para você que isso aconteceu. Não há prova que foi apresentada nesse sentido. Nenhuma prova. Nós, a partir de amanhã, o detetive X, eu dei essa incumbência a ele, porque a gente recebeu essa notícia, mas a gente não tem prova, tá? Nós estamos aqui, que nós somos um canal de jornalismo muito correto, estamos mostrando o que a mídia tem falado, mas a gente prefere aguardar um pouquinho mais para trazer algo sobre isso. Outro detalhe, se ela teve lá em 2014, esse relacionamento, não me parece que também tenha alguma incriminação contra ela em relação a fatos de 2014, já que nós estamos em 2026. O problema dela surgiu lá em Presidente, é lá no interior. O problema dela é outro e o problema dela é realmente muito grave.